Salve, salve pessoas. 4.1 de A Gata Comeu, a novela mais querida do Brasil. Você sabia que ela tem um fã-clube que promove encontros anuais na Urca? Não, né? Mas nós vamos saber quais são os elementos que fizeram essa novela ser a mais querida do Brasil. Para explicar o contexto do sucesso, lembrando que o contexto da época. Em 85, o país clamava por democracia, vivia uma inflação galopante, os tempos eram difíceis e a novela chegou com o frescor e o carisma para poder também dar um refresco à nossa sociedade. Escrita pela genial Ivani Ribeiro, que depois de 95 teve outro sucesso com A Viagem, mas o que foi elemento com certeza de sucesso foi a química entre Jô e professor Fábio, vivido por Leal Maia, e Cristiane Torlone, que tinha aquele amor e ódio. E logo nos primeiros capítulos isso se demonstrou. Também a novela trouxe essa mudança dos personagens também, porque muitos começaram na ilha de um jeito e após ilha mudaram completamente. Caso da Jo e também da Paula. Então a Jo era, vamos dizer assim, a vilã, que quando depois da ilha começa a buscar o autoconhecimento, descobre que está apaixonada pelo professor Fábio e aí muda completamente sua personalidade. Começa a se tornar nossa heroína. E Paula, ao contrário, era mulher, era noiva do professor Fábio, professora dos anos 80. Ela é uma autêntica professora. É bem incrível como um ator consegue viver algo que ele não é, né? Entrar nesse elemento. Ela tem todos os elementos de viver uma professora autêntica. Como não falar também de quem roubou a cena, as crianças. As crianças roubam a cena principalmente pelo Berdan Júnior, que é o líder nato do Clube dos Curumins, vivendo mais um dos 16 elementos dos anos 80. E quando a gente era criança, a gente tinha um sonho de mudar o mundo. E essas crianças tentam mudar, nem que seja o seu mundo, que é a Urca. E também é um outro elemento da novela que fez sucesso, um bairro bem carismático, vou falar assim, um bairro bem gostoso. Mas nessa época, a Urca era esse elemento aí de um bairro tradicional. Então, assim, também tem que se dizer que a cenografia trabalhou muito bem, porque parece que você está entrando, que os cenários, as internas são feitas dentro da própria casa, mas não é. Mas é perfeito o desenho, é perfeito essa ilustração de uma casa autêntica dos anos 80, uma casa humilde, da, por exemplo, da Conceição, que seu Oscar, e esse também é outros elementos, seu Oscar, malandro, um paulista vivido pelo Luiz Carlos Arutin, e ele encarnou essa coisa do carioca malandro, cantando as mulheres, fazendo um papel ridículo de um cara que não quer trabalhar, de um vagabundo, boa vida que explora a mulher e os filhos. Então também é outro elemento polêmico aí, mas que a gente adorava ficar vendo esses mentirosos, o Oscar, o Conde, o Tony, o Braguinha, vivido pelo Elcio Romar também, vivendo um cego. Então esse power trio mentiroso aí também é um outro elemento que funcionou perfeitamente. Todos os personagens, até pequenas participações, como é o caso da Alice, que entrou para, digamos assim, ser o par romântico do Rafael, também outro Rafael que viveu personagem aí muito bem escrito e muito bem, assim, que você pode ilustrar uma pessoa que é um mal amado, que não cuida da própria vida, começa a se meter no nosso herói, o Conde. O Conde é o nosso herói. O Conde é carismático. O Conde é que chama a novela para ele, vivendo esse Conde de Araque, que na verdade é um garçom, humilde garçom, mas que tem toda a pose e a postura de um conde que agrada Horácio Penteado, vivido pelo Mauro Mendonça, muito também, assim, muito orgulhoso, o cara que queria que as filhas casassem com um homem rico, e na verdade todas se casam com um homem pobre, exceto, né, Glaucia, que termina sozinha sendo a megera. Acaba que a novela tem esse gancho de que o amor pode mudar as pessoas e comportamento, como a própria Jo, e ela faz de tudo sendo politicamente incorreta também. Por que não falar do politicamente incorreto, já que ela sequestra o professor, leva vários tapas, e o tapa aqui é o elemento que traz a polêmica dessa novela não ser reprisada, não vale a pena ver de novo. Mas estamos falando de ficção, é só uma novela.
o que acontece na vida real deveria nos causar mais indignação do que essas cenas datadas de uma época que já passou. Nós não estamos no ideal, mas estamos melhorando a passo de formiga. E a novela precisa, sim, ter esse elemento e não ser censurada. Claro, quando o professor bate nela, ele é repreendido. Isso aí é mostrado na novela. Ele não é o único que bate na Jo. Também tem o José Maier, vivendo Edson. Ele também sentou a mão na Nina de Pádua, né? Vale lembrar isso. Jo sequestra o Fábio. Tem isso também. A novela mostra o frescor, a modernidade dos anos 80, de mulheres independentes, como a própria Jo e a Lenita. Então, assim, não dá para esquecer, não dá para varrer essa novela, como se ela nem demonizá-la, porque ela mostra o que foi os anos 80, a infância, através do Clube dos Curumins, uma infância que, infelizmente, não vai voltar mais, onde todo mundo se interagia, onde era difícil as coisas, e às vezes o Clube do Curumim mostra só como um clube terapêutico, porque eles não estão lá para resolver, às vezes estão lá para trocar uma ideia, para trocar as suas frustrações, os seus fracassos. São os elementos que nos conquistaram. Não pode ficar no esquecimento uma novela que veio e que mudou o país, parou o Brasil através da mentira, uma mentira divertida, e também o carisma do seu personagem, onde deu tudo certo. E para alguns nunca mais a carreira foi a mesma. Vale lembrar que Laerte Morrone, depois do sucesso, ele saiu da Globo, foi fazer novela na Bandeirantes, terminou a sua vida frustrado por não ter reconhecimento. Vale lembrar também que Nina de Pádua também não teve a mesma sorte. A maior parte foi para papéis pequenos e até, por exemplo, protagonista Nuno Leal. O legado dele foi completamente esquecido. Hoje em dia é um ator que não vive da arte. Bateu, levou! Infelizmente, para alguns foi um divisor de águas, onde nunca mais conseguiram ter o mesmo destaque. E, por exemplo, Cristiane Torlone, não. Ela conseguiu seguir Cláudio Corrêa Castro, Marilu Bueno, mas para outros foram um legado, foi a última chance de fazer um grande personagem. Então, esses são os elementos, uma novela datada, assim, um absurdo, mas é um absurdo divertida. Uma novela que ficou na nossa mente, que tem aquele sabor de infância, uma novela que não pode ser esquecida. Ela tem fã-clubes até hoje que promovem encontros e promoveu encontros onde Elcio Romar foi, onde a própria Nina de Pádua, Fátima Freire se encontraram em 2025, mostrando, sim, que a novela é muito querida e ela ficou também registrada através desses momentos de reunião. 41 anos e ela ainda nos provoca sorriso. Então, que a gente fique com esse legado. Eu adoro essa novela e que eu nunca vou esquecer o personagem sendo o meu preferido, o Conde de Parma, vivido pelo inesquecível Laerte Morrone. Então, você também ama essa novela? Ou você odeia? Ou você quer que corte aquela cena? Se você aceita um remake, deixe seu comentário, se inscreva no canal e até o próximo vídeo.